Legião Triásica aqui com mais um vídeo. Dessa vez estamos aqui com mais uma recomendação de de livro, que é O Mundo Perdido de Michael Crichton. A continuação do primeiro livro, que é Jurassic Park. É um livro muito bom. Como vocês viram no comecinho aqui, spoilers, então... além de falar um pouco do livro, vou fazer umas comparações com o filme. Como eu suspeitava, o filme não é tão próximo ao livro, claro. Até certo ponto a história até que bate. Mas a partir de um outro ponto não tem nada a ver, não tem mais absolutamente nada do livro. Então por isso que eu não achei que valeria a pena fazer um vídeo só comparando o filme com o livro. Então vamos falar um pouco do livro, que é... Realmente, eu pensei que o Malcolm tinha morrido no primeiro livro, mas ele não morreu, ele só foi dado como morto. Mas ele é o protagonista desse livro, assim como ele é do filme. E é um livro muito bom, ele conta com alguns personagens muito bons. Claro, o Dr. Ian Malcolm, a Sarah Harding, duas crianças, o Arby e a Kelly, o paleontólogo Richard Levine, o mecânico Jack Thorne com seu ajudante Ed Carr, né, que o Ed também faz parte do filme. E claro, a equipe de mercenários. Por que, entre aspas? Porque não são mercenários. No filme são mercenários que o sobrinho do Hammond chama. No filme, né? No livro, o Dodgson, que é o antagonista do filme. Sim, Lewis Dodgson é o antagonista do filme. E junto dele está o empresário, o ajudante dele, o Howard King, e o cientista George Bezelton. Então, basicamente, o livro se trata deles indo resgatar o Dr. Richard Levine, porque ele inventou de ir na Ilha Sorna sozinho. Claro, eles iam para uma expedição mesmo, assim como no filme. Eles iam fazer a tal expedição, só que o Richard resolveu ir antes para explorar o território, e ele acabou perdendo contato com eles. Aí, né, o Malcolm, junto das crianças, e o Jack Thorne, eles desvendam onde o Levine está, e eles chamam a Sarah pra ir junto, que a Sarah, ela obviamente vai junto. Ela chega depois deles, né? E aí eles chegam lá, tá o Levine tranquilo, não acontecendo nada, tanto que ele até ficou bem bravo que eles chegaram, porque eles estavam no meio de uma experiência. Mas bom, o livro é bem interessante, ele explora bastante a ilha, bastante os animais da ilha, sem tanta interferência humana, como é o caso dos mercenários no filme. E claro, né, tem a famosa cena dos Carnotauros, que é menos impactante do que eu pensei que fosse. Ele acaba não matando ninguém, a não ser o Diego, coitadinho do Diego, que Deus o tenha. Isso é no comecinho do livro, assim que o Richard chega na ilha. Que o Dr. Levine chega na ilha. Mas bom, a história é muito interessante. Eu admitivelmente eu digo pra vocês que eu prefiro o primeiro livro. Eu gostei pra caramba desse livro, não me levem a mal. Talvez possa ser porque eu adoro o Dr. Alan Grant. Então pode ser isso que me puxa pro primeiro livro mais. Mas, tipo, esse livro tem esses momentos de suspense, só que não tanto quanto o primeiro. O momento que eu mais fiquei de suspense, assim, foi na cena do trailer com os dois Rex, o macho e a fêmea, né? Que é aquela cena lá que os Rex começam a empurrar o trailer pro precipício. E a cena do Carnotauro, porque mesmo o Carnotauro não fazendo muita coisa, na cena do próprio Carnotauro em si, ainda dá muita atenção porque o Dr. Jack Thorne vê eles, ele enxerga, mas não enxerga. Sabe quando você olha no escuro e começa a pensar, pô, será que eu tô ficando louco ou será que realmente tem alguma coisa lá? Isso acontece com ele fica realmente nessa dúvida e pensa, poxa, realmente tem alguma coisa lá, porque bate luz. E assim que bate a luz, a camuflagem do Carnotauro tenta se readaptar ao novo ambiente. Então ele consegue ver os dois Carnotauros olhando diretamente pra ele. Então, tipo, pensa que absurdo, que medo o Dr. Thorne não sentiu só pelo fato de ter dois animais enormes olhando pra ele e ele nem conseguia enxergá-los até um facho de luz bater neles. E claro, né, a Sarah e o Dr. Levine, eles foram ao resgate. Com um monte de lanterna, tá? Começaram a bater no Carnotauro pra ver se... Tipo, bater a luz no Carnotauro pra confundir ele, pra ele ficar irritado, tipo, pô, tanta luz assim, não vou conseguir me adaptar, vou embora. Eram dois Carnotauros.
Mas a cena que eu mais queria ver acabou sendo não tão interessante quanto eu esperava, mas uma das mais interessantes no livro. Mais uma vez, tem raptores, os raptores são tão selvagens quanto eles são no primeiro livro. Os tiranossauros são interessantes porque, obviamente, é o macho e a fêmea, né? O Buck e a Doe, só que eles não têm nome no livro. E, ao invés de ser só o Júnior, ainda tem um Júnior aqui, mas além dele tem mais 2 filhotes e 2 ovos de Rex. Então, isso é bem interessante também. E claro, tem todos os dinossauros clássicos, Paxefalossauro, Paxefalossauro. Mas aqui, ó, no começo do livro mostra os dinossauros que são mencionados. Então temos o Paxefalossauro, o Maiasaura, o Apatossauro, Parasaurolofo, Stegossauro, Triceratops, Procompsognato, o Velociraptor, né? O Tiranossauro e o Carnotauro. E claro, um mapinha da ilha bem bonito. Isso é bem interessante que no primeiro livro não tinha mapa da ilha, então é bem legal esse detalhe. E nesse sentido esse livro ganha do primeiro, mas o primeiro ainda é meu xodó. Bom, o livro é bem interessante e eu recomendo muito O Mundo Perdido para quem queira ler. Então, show de bola. E eu estou fazendo isso para eu conseguir saber na edição quando que eu vou fazer a transição entre falar sobre o livro e as comparações do livro com o filme. Então, show de bola, comparações, vamos lá. Bom, agora algumas comparações do livro para o filme. Eu pus aqui numa ordem aqui, não sei se necessariamente é uma ordem correta, mas eu pus na ordem que eu fui lembrando. Vamos começar pelas cenas que estão no primeiro livro, que foram traduzidas para o segundo filme. Que primeiro, o comecinho do filme é aquela cena lá do primeiro livro que eu tinha mencionado pra vocês, que é a menininha na praia. Só que em vez dos pais estarem sozinhos na praia com a menina, eles estão com uma equipe de iate. Então, no filme eles estão com essa galera aí. E a cena da morte do Hammond do primeiro livro foi traduzida como a morte do Dieter Stark no segundo filme. Que é o cara que eletrocuta o Comp quando ele tá lá tranquilinho. Então, o Dieter Stark morre igualzinho o Hammond. Então, se você pensa como o Hammond morreu no primeiro livro, é só ver Jurassic Park 2 e ver a cena que o Stark morre, que o Dieter Stark morre. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Dieter Stark, cadê? Dieter Stark, esse é o nome dele. Bom, agora vamos para as comparações do próprio livro com o filme. O primeiro, no livro, a galera que vai primeiro. Tipo, então vai o Levine, Jack Thorne, Arby, Kelly e o Malcolm. E o Ed Carr, claro, né? E depois a Sarah aparece. Ela vem junto com o Dawson sem saber quem é o Dawson. E outros eventos mais específicos que acontecem no meio do caminho, mas isso não interessa agora. Por enquanto são só as comparações mesmo. E no filme, claro, né? O Hammond acaba mandando ela antes dos outros. Então, no filme ela chega antes de todo mundo. Aí depois o Malcolm vai querer fazer uma equipe de resgate pra salvá-la. Bom, durante o filme, né? No livro, né? Vamos começar pelo livro. No livro, o Malcolm e a Sarah já tiveram um caso, portanto, no presente eles não têm mais. Mas no filme eles ainda são namorados, então no filme eles ainda têm um caso romântico. Ao contrário do livro, porque no livro a Sarah é só especialista em animais vivos, em animais, né, viventes, tipo, especialmente os grandes predadores africanos, tipo leão, hiena e essa galera aí da savana. No filme, ela é uma paleontóloga, ela é especialista em dinossauros, então isso é meio estranho, né? Nada a ver uma coisa com a outra, tipo, até tem a ver, mas mais ou menos eles quiseram mudar ela pra paleontóloga no filme. Outra cena interessante entre o livro e o filme é que no livro tem o Jack Thorne, né? E no filme, infelizmente, não tem, porque o Thorne foi um personagem que eu gostei muito. Mas bom, infelizmente ele não tem no filme. E. No livro, quando chega a cena lá do laboratório, né? Onde eles estão montando os veículos, o Explorer e os trailers, que no filme é um Ford. Que no livro é um Ford Explorer que ele usa pra fazer os veículos pra explorar lá.
e no filme são Mercedes. Mas bom, tem uma cena que o Jack Thorne tá saindo aí pela oficina falando tipo, oh, toma cuidado com isso, cuida pra não amassar. E no filme é o nosso querido Ed Carr que faz esse papel. O Ed é o cabeça da oficina mecânica, então sem o Thorne, o Ed subiu de cargo praticamente. E outra parte interessante dessa mesma parte da oficina é que... E é o próprio Ed mesmo que fala isso. Que no livro o Thorne chega nas pressas falando: Ed, temos que ir pra ilha imediatamente, vamos fazer um teste de campo agora, vamos pôr em prática. Teste de campo não, né? Vamos pôr em prática agora os veículos. E o Ed, que palhaçada é essa? A gente tinha um prazo de 3 dias ainda pra terminar isso aqui, a gente ainda tem que testar os veículos, não pode sair assim não. E no filme o Ed faz a mesma coisa pro Malcolm. Ô Malcolm, dá não, velho, nem testamos os veículos ainda, Zé. Mas bom, no livro, quem acaba quebrando a perna do Rex, se eu não me engano, é o Dawson. É o Dawson que acaba quebrando a perna do Rex? É o Dawson ou o Howard King que acaba quebrando a perna do Rex. Que ele acaba tropeçando pra trás e caindo. E ele pisa, né? Acho que é o próprio Dawson que faz isso. Aí ele acaba pisando na perninha do bichinho e acaba quebrando. Nisso, quando Malcolm e companhia vão pra lá, eles veem que a perninha dele tá quebrada, né? E como animais selvagens, especialmente predadores, necessitam correr e caminhar pra poder caçar, o Malcolm e a Sarah simplesmente olharam pro Ed e falaram assim: Ed, mata ele. Porque o Rex acabou mordendo a patinha, a bota do Ed. E ficou, né? Aí quando eles estavam indo embora do ninho no livro, eles falaram pro Ed: Ed, mata. Ele não vai sobreviver, mata ele agora. O próprio Malcolm e a Sarah falam, a Sarah Harding, a pessoa que salvou o Rex no filme. Então, no filme, né, como sabemos, a própria Sarah Harding e o Nick Van Owen salvam o Júnior de ser uma isca. Então, E no livro, a Sarah e o Malcolm pedem pro Ed matar o Rex. Bom, um pouco depois, na cena que eles estão tratando do ferimento do Rex, do Júnior, né? Porque o Ed chega lá com o filhote de surpresa e eles ficam tipo, pô Ed, por que você fez isso? Mas bom, nessa cena aí, o Dr. Levine acaba falando pro Ed levar as crianças, o Arby e a Kelly, pro esconderijo alto. Então foi o Dr. Thorne, o Ed Carr e as crianças pro esconderijo alto. Assim como fizeram no filme, que foi o Malcolm, o Ed e a filha dele. Que eu esqueci o nome da filha do Malcolm no filme. Mas acabou que o esconderijo alto foi útil em ambas as ocasiões para esconder eles do perigo que seriam os tiranossauros eventualmente. Bom, quanto à morte do nosso querido Ed Carr. No livro, ele acaba morrendo para os raptores. Enquanto eles estão no esconderijo alto, né, com as crianças, ele e o Thorne, ele e o Levi, né, porque o Thorne saiu para resgatar o Malcolm e a Sarah. Então tava o Ed, o Levine e as crianças no esconderijo alto. Os raptores estavam pulando e pula. Ele acaba agarrando a arma do Ed e acaba puxando. Só que quando ele cai, o Ed cai junto. O que significa que um monte de raptores simplesmente despedaçaram o Ed. Tanto que descreveu os raptors com os restos mortais do Ed e, claro, o Dr. Thorne ficou super chateado com isso. Enquanto no filme, o Ed morre pelos tiranossauros. Um pega um lado, outro pega o outro e puxa que nem dummy vagabundo. No livro, existe uma energia misteriosa que todos se perguntam por que a ilha ainda funciona. Porque no livro, né, a ilha ainda tem energia elétrica e o laboratório funciona, a luz funciona, tudo funciona. E é uma fonte de energia desconhecida, não é mencionado em momento algum do livro. No filme, podemos dizer que isso é meio que solucionado. Que no filme, eles acabam mencionando que tudo na ilha funciona à base de energia geotérmica. Então, quando eu revi essa cena no filme, né? Que eu reassisti o filme pra poder fazer esse vídeo, né? Eu olhei e falei assim, poxa, faz sentido, né? Já que tem energia sem gerador elétrico, então funciona, tá bom. Então essa é a resposta pra energia misteriosa que tem no livro. Agora, uma
comparação que eu posso fazer é a morte do Lewis Dodgson. Por quê? Porque o Sr. Dodgson, ele simplesmente morreu igualzinho o sobrinho do Hammond morreu no filme. No filme, se vocês lembram, agora eu vou começar pelo filme. O sobrinho do Hammond, ele acaba morrendo porque ele vai atrás do Rex, né, do Júnior. E ele acha o Júnior. Só que aí chega o pai no container do navio. E começa cata o sobrinho do Hammond quando ele tenta escapar. E o Júnior faz o resto do trabalho. Tanto que o macho derruba ele algumas vezes antes do Júnior fazer o trabalho. No livro isso acontece exatamente assim, desse jeito mesmo. O Dodgson acaba sendo pego pelos Rex na ilha. E eles não matam ele imediatamente. Aí eu fiquei pensando, já até sei o que vai acontecer com ele. Aí a fêmea leva ele até o ninho, joga ele lá pros filhotes dela, que são 3 filhotes, né? Incluindo o Júnior, que descreve ele com a tala, né? Que eles fizeram pra ele. E acontece exatamente assim, o Dodgson tenta fugir, o Rex morde ele de leve e puxa pro ninho de volta. O Dodgson levanta, o pai derruba. O Dodgson levanta, a mãe derruba. O Dodgson levanta, o pai derruba. Até que uma hora ele simplesmente desistiu, não estava conseguindo fazer mais nada, e os 3 filhotes simplesmente fizeram um banquete com o Dodgson. Existe um capítulo só descrevendo o que aconteceu com ele. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Deixa eu até ver se eu pego aqui pra vocês. Deixa eu ver. Fuga, saída aqui, ó. O capítulo chamado Saída, na página 432, é onde descreve a morte de Lewis Dodgson. Então, isso é bem interessante. Que é igualzinho a morte do sobrinho do Hammond, é muito legal. Especialmente porque é o Dodgson, né? O Dodgson é um vacilão. Que sobreviveu por mais muitos anos até ele morrer em Dominion. Mais uns detalhes sobre o filme. Sobre o livro. São 2 coisas. Primeira, que o Dr. Malcolm ele surge com uma teoria bem interessante sobre a extinção. Segundo as palavras dele, os seres humanos são muito destrutivos. Às vezes acho que somos um tipo de praga que vai acabar com a Terra. Nós somos tão bons em destruir coisas que de vez em quando penso que talvez essa seja a nossa função. Talvez de tantas e tantas eras surja algum animal que mate o resto do mundo, limpe a área e permita a evolução que siga sua próxima fase. Então isso é um detalhe bem interessante porque faz a gente pensar sobre a extinção. Obviamente, isso é uma teoria totalmente fictícia, já que saiu de um livro de ficção científica. Mas era uma teoria bem interessante, que de eras em eras surge um animal como nós que pode vir a tornar o planeta extinto mais uma vez. Bom, é só uma teoria que eu achei interessante, por mais que não seja real. Eu achei bem, bem persuasiva. E um último detalhe sobre o livro em si é que ele acaba numa nota muito mais contente que o primeiro livro. O primeiro livro acaba com uma desgraça completa. A ilha sendo bombardeada, todo mundo chorando. Eu falei no vídeo que eu quase chorei também. E no geral realmente foi bem triste, né? Inclusive terminou com uma puxada pro segundo livro, que eu achei que fosse ter o protagonismo do Dr. Alan de novo, já que o Ian estava morto. Mas o próprio Jack Thorne faz a observação no final do livro, falando que, falando sobre coisas reais e não reais, inclusive que momentos são reais, as pessoas com você são reais, aquilo é real, o mar é real, o ar é real, então aproveite sua vida. Foi basicamente o que o Jack Thorne falou. Então isso foi muito bonito, foi assim que o livro terminou. Com ele falando a exata frase, eu quero ir pra casa, vamos logo pra casa, vejam onde é o sul, pra Kelly. E agora sim, realmente, eu tô falando várias vezes um último detalhe sobre o livro, né? Mas agora sim, realmente um último detalhe sobre o livro, em relação ao filme, é que no livro existem 2 crianças, como eu mencionei, o Arby e a Kelly. Um detalhe importante sobre essas crianças é que, obviamente, a Kelly é uma menina e o Arby é um menino, só que é um menino negro. Essa vem a parte interessante, importante, né? Porque não tem nenhuma das 2 crianças no filme, mas existe a filha do Ian Malcolm, que é uma menina e é negra. Então eu posso deduzir que o Spielberg olhou aquilo e falou assim: olha, eu não quero 2 crianças no meu filme de novo. Apesar de que o Lex já tinha aparecido no filme. Então eu só quero uma. Então ele pegou
a parte de ser negro do Arby com a parte de ser menina da Kelly. Então, pum, juntou e fez a filha do Malcolm. É um detalhe bem interessante que eu comecei a pensar aqui na minha cabeça um tempinho atrás. Mas é isso, sobre o livro em relação ao filme, é isso. E agora eu tenho três comparações que quero fazer, que talvez tenham inspirado outros filmes também. Que no caso são duas observações. A primeira é sobre um estegossauro específico, porque existia um estegossauro sozinho na ilha toda. Coitadinho. Mas tem uma cena muito específica que a Sarah tá apagada e ela sente algo cutucar ela. Cutucar, mexer. Acho que ele chega até a lamber ela, não tenho certeza. E quando ela acordou, era justamente esse estegossauro que se assustou com ela acordando e parou, pensou e continuou a vida dele como se nada fosse. Essa cena me lembrou muito a cena do Jurassic World, o Reino Ameaçado, onde aquele mercenário joga o tranquilizante no Owen e chega o Sinoceratops e começa a lamber ele e cutucar ele. Essa cena pode ter sido inspirada por essa parte do livro. E uma parte do enredo desse livro pode ter inspirado Jurassic World, o recomeço. Porque o objetivo do Dawson era pegar ovos de dinossauros para poder fazer a engenharia reversa, que eles chamam na Biosyn, que é pegar um produto que eles gostam de falsificar coisas genéticas de outras empresas, né? Aí eles mandam o espião, pega o produto e meio que tenta desfazer o produto para entender como que ele é feito. Aí o Dawson queria pegar o DNA de alguns dinossauros. Então ele pegava ovos, quer dizer, ele tentou pegar ovos, né? Tanto que ele pegou 2 de Maiasauro e conseguiu pegar um de T-Rex, se eu não me engano. E isso me lembrou muito o enredo de Recomeço, que o cara rico convenceu a Viúva Negra a pegar a Viúva Negra e o Dr. Loomis a pegar o DNA dos 3 maiores animais da ilha: o Titanossauro, o Mosasauro e o Quetzalcoatlus, sendo que só um deles é um dinossauro de verdade. Mas isso pode ter sido inspiração pro filme também. Além, claro, da cena do rio do T-Rex do primeiro livro, mas o enredo do cara rico pode ter saído desse livro aqui. Mas, no geral, é isso. Então, mais uma vez, é um livro que eu recomendo demais. Ele não é tão falado quanto o primeiro, pelo menos nos ciclos que eu estou. Até que dá pra entender porque é um livro bom, só que não chega a ser o primeiro. Entendem? Eu gostei pra caramba. Não estou desmerecendo o livro, eu gostei pra caramba. Eu acho que ele merecia mais amor. Eu acho que merecia mais pessoas falando sobre o livro em si. E fazendo mais coisas sobre o livro e tal. Mas é isso, eu gostei pra caramba, recomendo muito vocês lerem, mas primeiro leiam o primeiro livro, por favor, façam isso. E é isso. Bom, eu vou ficando por aqui. Se gostaram, dê um gostei. Se não gostaram, compartilhem com os amigos, que eu sei que eles vão amar. Se inscrevam nos canais Legião Transformers, Art Nerd Studios e Legião Triásica. E claro, me sigam no Instagram como Legião Trindade. Feito isso, nos vemos no próximo vídeo. Adeus!